Olá, pessoal. Eu vou gravar aqui dois vídeos para vocês. Este primeiro, nós vamos concluir a aula da semana passada, né? Na semana passada, nós estávamos fazendo um apanhado geral, né? Meu objetivo era trazer para vocês os conceitos gerais iniciais que vocês precisam dominar para a gente começar a aprofundar no assunto de controle de constitucionalidade. E aí eu deixei para vocês duas questões para vocês debaterem e discutirem que vocês responderam para mim na plataforma, certo? Então, esse primeiro vídeo eu vou discutir um pouquinho, propor um espelho aqui em vídeo dessas duas questões que eu passei para vocês, para a gente fazer o fechamento, né? Para vocês terem a resposta, para vocês saberem se vocês erraram, se vocês acertaram, se vocês foram pelo caminho certo ou não. Vou finalizar aqueles slides de linhas gerais esses slides já estão na plataforma, ok? E aí depois eu vou gravar um outro vídeo onde nós já vamos entrar em controle difuso, nós já vamos aprofundar um pouco mais nessa espécie de controle, que é o controle difuso, tá? E aí na aula de quarta-feira nós vamos fazer um fechamento até esse ponto da matéria, vamos tirar dúvida, porque na semana que vem vocês terão prova e na prova vai cair tudo que a gente tiver visto até a aula e a revisão de quarta-feira. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente entrar nos slides. Bom, a primeira pergunta que eu coloquei para vocês foi sobre como seria resolvido um conflito, não é isso, entre lei complementar e lei ordinária, se seria controle de constitucionalidade ou se seria controle de legalidade. Isso é um assunto que a gente até já discutiu no semestre passado, em Constitucional 2, quando nós estudamos a repartição das competências, também quando estudamos as espécies normativas, né? E aí, vocês devem se lembrar, eu fiz um slide onde eu coloquei a Constituição em cima e embaixo todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição. Então, estava lá lei complementar, lei ordinária, medida provisória, lei delegada, até as resoluções, né, do Senado, do Congresso. Então, todas aquelas espécies normativas nós colocamos no mesmo patamar, hierarquicamente equivalentes, né? E o motivo disso é porque todas aquelas espécies normativas retiram o seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Então, é a Constituição que lhes determina qual é a matéria, qual o procedimento adequado, quem são as pessoas legitimadas para dar iniciativa ao processo legislativo correspondente a essa espécie normativa. Então, por retirarem o fundamento de validade direto da Constituição e não umas das outras, eu não posso considerá-las uma hierarquicamente superior à outra. Eu irei considerá-las de mesma hierarquia dentro do nosso ordenamento jurídico, ok? Por isso que eu comecei aqui com esse slide, né, com esse esquema, onde eu coloco aqui para vocês as normas legais, né, ou infraconstitucionais. Estão as leis ordinárias, as leis complementares, as medidas provisórias, os tratados internacionais de outros assuntos que não sejam de direitos humanos. Aqui entrariam também as leis delegadas, embora nós vimos semestre passado que elas praticamente não existem, né? Porque não justifica o Poder Executivo solicitar a delegação, sendo que ele pode se utilizar da medida provisória, que é um instrumento normativo privativo do Poder Executivo e de muito mais fácil, né? Muito mais fácil dele elaborar e tudo mais. Tem validade de lei, né? Validade, ela é equiparada a uma lei ordinária. E aí, bom, o que acontece? Eu não preciso
especificamente com relação às leis complementares e à lei ordinária, o que vocês têm que relembrar? Eu não preciso que exista uma lei complementar e que vai ser regulamentada por uma lei ordinária. Quando eu vou elaborar uma lei ordinária, o conteúdo dessa lei ordinária, o meu objetivo com essa lei ordinária, a matéria que eu vou tratar nessa lei ordinária, não é algo que necessariamente tenha que estar numa lei complementar prévia e que, portanto, eu estaria regulamentando, complementando essa lei complementar. Vocês entendem? A lei ordinária, ela vai tratar de uma matéria que decorre diretamente da Constituição, mediante uma autorização residual que decorre diretamente da Constituição, ok? Então, se eu estou aqui neste plano, né, de normas legais, e eu vou identificá-las direto aqui com a Constituição, então eu estou no plano do controle de constitucionalidade. E aí, um eventual conflito entre uma lei complementar e uma lei ordinária, o que eu vou observar é qual é a adequação das duas, daquela matéria, com relação à Constituição. Eu vou ter que procurar na Constituição se a Constituição reserva aquela matéria para a lei complementar ou se aquela matéria é uma matéria residual, portanto, poderia sim ser tratada por uma lei ordinária. E aí, então, será a Constituição que vai me dizer qual das duas leis em confronto, a lei ordinária ou a lei complementar, que estão adequadas, tá? Eu não tenho uma hierarquia entre elas no sentido de que eu preciso que a lei ordinária esteja adequada à lei complementar. E aí, para eu chegar a essa conclusão de que eu estou tratando de um controle de constitucionalidade, eu queria voltá-los aqui para a importância de, diante de um confronto, diante de um caso concreto, de uma questão de prova ou de uma questão, né, que vocês podem vir a tratar, né, como advogados, etc., vocês precisam encaixar o que está sendo impugnado, o que vocês estão analisando, neste esquema de objeto e de parâmetro. Então, vamos lá. A pergunta era um conflito entre uma lei complementar e uma lei ordinária. Então, eu tenho que identificar qual que é meu objeto. Qual que é a lei ou ato normativo questionado? Vejam bem. Então, lei ou ato normativo questionado, a princípio poderiam ser as duas, né? Se eu tô identificando um conflito, as duas, tanto a lei ordinária quanto a lei complementar, estão regulamentando a mesma matéria e pior, estão regulamentando a mesma matéria de forma, né, contraditória. Então, eu preciso saber quem tem razão, quem está mais adequado. Então, a princípio, eu poderia responder, lendo até aqui, né, qual é a minha lei ou ato normativo questionado, eu poderia enquadrar aqui como meu objeto de análise tanto a lei ordinária quanto a lei complementar. Mas observem esse adendo aqui, ó, que retira sua validade da norma superior. Eu estou observando uma lei ordinária e uma lei complementar. Uma retira o seu fundamento de validade da outra? É a lei complementar que autoriza a existência da lei ordinária? Não. Lei complementar e lei ordinária são espécies normativas que estão autorizadas, disciplinadas, com o procedimento estabelecido diretamente pela Constituição. Então, no exemplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui no campo do objeto tanto a lei ordinária quanto a lei complementar. Então, as duas serão nosso objeto de análise. E qual que é meu parâmetro de controle, né? Qual que é meu paradigma de controle? A norma superior de caráter constitucional que fundamenta a validade do objeto. Então, eu não consigo colocar aqui como objeto a lei ordinária e como parâmetro a lei complementar. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque a lei ordinária, ela não busca quem autoriza a existência dessa lei ordinária não é a lei complementar, é a própria Constituição. Da lei complementar, da mesma forma, não é a lei ordinária que exige a existência da lei complementar para que a regulamente ou para que a complemente. A lei complementar
ela decorre diretamente de uma matéria estabelecida na Constituição, reservada a ela pela Constituição. Então, eu tenho aqui como objeto de análise, no mesmo patamar, as duas leis, a lei ordinária e a lei complementar, que estão aparentemente em conflito. E o meu parâmetro de constitucionalidade, meu paradigma de controle é diretamente a Constituição Federal. Então, eu vou identificar se a matéria tratada por essas duas leis, a lei ordinária e a lei complementar, se é uma matéria reservada à lei complementar ou se encaixaria como matéria residual que pode ser tratada por lei ordinária. Ou ainda, eu posso identificar que é uma matéria reservada, por exemplo, a um ente federado específico ou de iniciativa privativa do presidente, por exemplo. E aí eu posso identificar que as duas, tanto a ordinária quanto a complementar, estarão inadequadas frente à Constituição. Mas considerando que não seria o caso, né, de uma iniciativa de um outro ente federativo ou iniciativa privativa do presidente, vamos supor que seja algo de iniciativa daquela iniciativa geral, né, que pode ser proposta ou por deputados ou por senadores. Então, eu vou identificar se é matéria reservada à lei complementar. Então, a lei complementar está adequada, a lei complementar está constitucional, e a lei ordinária vai estar inadequada e inconstitucional, porque ela está tratando de uma matéria que a Constituição reservou à lei complementar. Não foi a lei complementar que reservou a ela mesma. Vocês entendem a diferença? Foi a Constituição, diretamente, que reservou aquela matéria à lei complementar. Agora, se eu não identifico na Constituição uma reserva dessa matéria à lei complementar, significa que essa matéria é uma matéria residual e que poderia, sim, ser tratada por uma lei ordinária. Então, nesse caso, eu não tenho uma inadequação da minha lei ordinária. E, como nós vimos também semestre passado, algo que eu posso tratar por lei ordinária, eu posso até deliberar pelo instrumento da lei complementar, porque quem pode o mais, pode o menos, né? A lei ordinária exige um quórum menor, a lei complementar exige um quórum maior. Então, se eu aprovei aquela matéria residual, que seria normalmente matéria de lei ordinária, mas eu já estava lá com um projeto de lei complementar, acabei incluindo essa matéria ali mesmo naquele instrumento de lei complementar. Então, se eu conseguir aprovar com o quórum de lei complementar, significa que eu aprovaria com o quórum de lei ordinária. Então, as duas estariam adequadas quanto à matéria. Aí, neste caso, o que eu vou verificar? Vou verificar o critério cronológico, né? Qual das duas leis foi elaborada, promulgada e se tornou, portanto, válida e eficaz primeiro, né? Então, a primeira norma está válida, e aí a segunda norma, aí eu vou avaliar se ela revogou ou não a primeira, ok? Então, a resposta é a análise de eventual conflito entre uma lei ordinária e uma lei complementar é um controle de constitucionalidade, porque as duas espécies normativas retiram seu fundamento de validade direto da Constituição e não uma da outra, né? A lei ordinária ela não existe para complementar, para regulamentar uma lei complementar. Uma lei complementar, apesar do nome complementar, né? Ela complementa a Constituição, ela não existe para complementar uma lei ordinária prévia. Então, as duas não têm nenhuma relação de obrigatoriedade uma com relação à outra, elas decorrem diretamente da Constituição, por isso que essa análise vai ser uma análise de qual dos dois instrumentos normativos está adequado com o que a Constituição estabeleceu. E esse é o mesmo raciocínio para a segunda questão, que nós também já analisamos. Semestre passado, a gente discutiu, eu coloquei justamente essa questão do artigo 105, 3b, contra o artigo 102, 3d. E esse semestre também, em Poder Judiciário, eu voltei nesse assunto. Vamos lá. Aqui, a mesma lógica que a gente acabou de ver para a lei ordinária versus lei complementar,
Aqui eu vou fazer a mesma análise, mas com relação aos entes federados, federal, estadual ou municipal. Lembrando que entre os entes federados também não há hierarquia, né? A diferença entre eles, o que eu vou verificar de quem é competente para regulamentar o quê, é de acordo com a repartição de competências feita pela Constituição. Todos os entes federados, eles retiram a sua competência diretamente da Constituição e não uns dos outros. Não é a União que fala, o Estado vai fazer isso, o município vai fazer aquilo. Não, a Constituição é que diz, a União vai fazer isso, o Estado vai fazer isso e o município vai fazer aquilo. Então, todos os entes federados retiram as suas competências, os seus limites de tributação, tudo diretamente da Constituição e não uns dos outros. Por isso que a gente fala, não há hierarquia entre eles, há autonomia, harmonia. Então, o conflito também será um conflito constitucional. Será uma questão de eu verificar um conflito entre uma lei federal e uma lei municipal. Não será uma questão de hierarquia. A lei federal é hierarquicamente superior à municipal e, portanto, a municipal tem que estar adequada à lei federal. Não. Será uma questão de identificar as duas frente à Constituição. Voltando aqui no nosso esquema de objeto e de parâmetro, o nosso parâmetro segue sendo a Constituição Federal, porque os dois entes federados retiram suas competências direto da Constituição. E aqui, como objeto de análise, eu vou ter tanto a lei federal quanto a lei municipal. E aí eu vou ver quem está adequado com a Constituição. Então, vamos lá. Compete ao STJ julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. E compete ao Supremo julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, vejamos. A parte final está igual. Os dois objetos estão sendo contestados. Eu tenho um possível conflito com uma lei federal. Mas olha a diferença. Aqui no Supremo, eu estou falando de lei local. Aqui no STJ, eu estou falando de ato de governo. Então, voltando aqui para o nosso esquema. Se eu estou falando de ato de governo, eu estou falando de um ato administrativo aqui, ó. Eu estou falando de uma norma infralegal, que pode ser através, de diversos instrumentos normativos. Pode ser um decreto, pode ser uma portaria, pode ser uma instrução normativa. Agora, essas espécies normativas aqui, nós já vimos que elas retiram seu fundamento de validade de uma lei e não diretamente da Constituição. Esses atos infralegais, esses decretos, portarias, etc., eles regulamentam, eles só existem para regulamentar uma lei pré-existente. Então, eles dependem da existência de uma lei ordinária, ou de uma lei complementar, ou de uma medida provisória, que eles vêm, então, regulamentar, complementar. Então, portanto, no caso aqui dessa análise do STJ, eu estou fazendo um controle de legalidade, porque o meu objeto está aqui, meu objeto de análise está aqui, um ato de governo local, e o meu parâmetro de controle está aqui. Meu parâmetro de controle vai ser uma lei ordinária, uma lei complementar ou uma medida provisória, porque este ato infralegal depende da existência dessa norma legal para ele existir. Ele regulamenta essa lei. Então, se não existe a lei para o decreto regulamentar, o decreto não tem razão de ser, né? É a lei ordinária ou a lei complementar que vai falar, estabeleço tal direito, né? Eu crio tal, vou criar um órgão, vou criar uma farmácia popular, alguma coisa assim, e o atendimento se dará nos horários especificados em decreto. Perceberam? É a lei que dá o fundamento de validade, que justifica a existência de um decreto, que confere competência para o Poder Executivo, confere competência para o administrador, para ele regulamentar. Falar, então tudo bem, a lei criou lá a farmácia, o órgão, o que quer que seja, então agora eu tenho, e me deu competência, agora eu tenho competência, vou lá falar.
o órgão, então, vai funcionar de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, de tal e tal horário, o atendimento vai ser por senha, ou vai ser por ordem de chegada, entendeu? Então, a lei existe previamente, e aí ela justifica a existência, ela confere competência para o Poder Executivo regulamentar aquela lei. Então, aquele regulamento, ele só existe face à lei. E ele, obviamente, ele não pode ir além do que a lei estabelece e nem pode criar restrições, exigências que a lei não cria. Então, ela não pode impedir que alguém, né, que se enquadra na lei, o decreto não pode vir trazer uma exigência maior para restringir um direito ou uma condição que tenha sido considerada pela lei. Então, aqui eu tenho o meu objeto de análise e aqui eu tenho o meu parâmetro. Portanto, eu estou dentro de um controle de legalidade. Por outro lado, no caso do Supremo, eu estou discutindo uma lei local, e aqui a jurisprudência já entendeu no sentido de que esse local é estadual ou municipal, não só sinônimo de municipal, face à lei federal. Mas não é no sentido de haver uma hierarquia entre a lei local, a lei estadual ou municipal e a lei federal. É no sentido de que eu preciso identificar na Constituição, e por isso que essa competência foi reservada ao STF e não ao STJ, porque eu vou ter que identificar lá na Constituição, no meu parâmetro de constitucionalidade, Constituição, qual dos entes federados está de acordo com a repartição de competência. Então, o meu objeto de análise, meu objeto de controle vai ser a lei federal e a lei estadual, ou a lei federal e a lei municipal. Então, as duas leis em confronto, né, em conflito, vão ser meu objeto de análise e o meu parâmetro vai ser a Constituição, tá? Então, eu estou, no caso aqui do artigo 102, da competência do STF, eu estou analisando aqui, né, eu estou no âmbito das normas legais, que retiram seu fundamento de validade direto, tanto a lei federal, quanto a lei estadual, quanto a lei municipal, elas retiram seu fundamento de validade de onde? Direto da Constituição. Então, se todas têm o mesmo fundamento de validade que é a Constituição, então, se existe um conflito entre elas, eu preciso colocar a Constituição como paradigma de controle e coloco a lei federal, a estadual e a municipal como meu objeto de análise. Então, eu estou aqui, normas legais, normas infralegais, frente à Constituição. Logo, controle de constitucionalidade. Ok? Então, passando dessa questão, dessas reflexões com relação às questões que eu coloquei para vocês, se tiver ficado alguma dúvida, a gente pode retomar, tá? Na aula de quarta-feira. Nós terminamos a nossa aula da semana passada exatamente nesse quadro, onde eu tentei mesclar as duas classificações, né? Do controle quanto à natureza e do controle quanto à competência. Então, eu juntei aqui competência e natureza para a gente tentar fixar esses primeiros grandes conceitos. E fiz a ressalva para vocês que existem exceções, né, a esse quadro. Esse quadro não tem a pretensão de ser uma regra, tá? No que diz respeito ao controle de constitucionalidade, mas eu continuo achando que ele é bastante didático e importante nesse momento que eu quero que vocês fixem esses conceitos de como funciona, em linhas gerais, um controle de constitucionalidade. Então, nós temos o controle concentrado de um lado e o controle difuso do outro. O concentrado na Constituição de 88, ou seja, no Estado brasileiro, no ordenamento jurídico vigente hoje no Brasil, né? Porque em outros estados nós podemos ver outros órgãos com competência originária, nós podemos ver alguns estados só têm o controle concentrado, outros só têm o controle difuso. No caso, o Brasil adotou esse sistema misto, então nós temos os dois tipos de controle, mas cada ordenamento jurídico, cada constituição pode estabelecer o seu controle de constitucionalidade da forma que entender melhor.
Por isso, essas primeiras aulas com os conceitos iniciais, porque esses conceitos gerais iniciais do que é controle concentrado, o que é controle difuso, o que é controle abstrato, o que é controle concreto, eles sim vão ser, vamos dizer, não unânimes, né? Mas esses conceitos permeiam todas as doutrinas de controle de constitucionalidade, independente de qual Constituição, qual ordenamento jurídico você está estudando, né? Mas o formato desse controle de constitucionalidade pode mudar. Então, vamos lá. Aqui nos termos da Constituição de 88, a competência originária, que o Tribunal Constitucional nosso é o STF, já sabemos isso. Então, o controle concentrado no Brasil é restrito, né, é reservado, é privativo do STF. Em controle concentrado, então, o STF faz um controle abstrato. Ele vai discutir a inconstitucionalidade em tese das normas. É um controle principal porque é uma ação interposta apenas para discutir se aquela lei é constitucional ou inconstitucional, tá? Eu não tenho nenhum litígio, eu não tenho uma lide. Aqui, por isso que a gente fala de índole objetiva. Eu não tenho partes, eu não tenho um elemento subjetivo, eu não tenho alguém que vai sair vencedor e outro vai sair sucumbente, perdedor, tá? Então, eu vou discutir em tese a adequação de um determinado, né, de uma determinada espécie normativa, de uma determinada norma, frente à Constituição. E aí, em regra, né, como eu estou fazendo algo, é uma ação principal, a ação existe só para isso, como eu estou discutindo a inconstitucionalidade em tese, como essa competência foi resguardada ao órgão máximo, né, do Poder Judiciário, essa decisão terá naturalmente efeitos gerais. Então, uma vez que o STF declarar, dizer se é constitucional, se está adequado à Constituição ou não, a partir dali, todo o ordenamento jurídico, né, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, todo mundo terá que observar essa colocação pelo STF. Por outro lado, o controle difuso é o nosso ordenamento jurídico confere também a todos os membros e órgãos do Poder Judiciário, então, desde lá do juiz de primeiro grau até os tribunais, né, de decisões colegiadas, o STJ, a competência de todo juiz e tribunal para fazer também essa análise, esse controle, se uma lei é constitucional ou não, se ela está de acordo com a Constituição ou não. Mas nesse caso, ele vai fazer um controle concreto e incidental, no sentido de que, como a gente sabe, o Poder Judiciário ele é inerte, né? Então, o juiz lá de primeiro grau, ele não pode se manifestar sem que seja colocado para ele uma lide. E nós já sabemos que quando eu entro com um processo, eu tenho que ter interesse de agir. Então, tem que haver um litígio, tem que haver ali um conflito, tem que haver ali um direito em perigo, né? Ou um direito sendo desrespeitado. Só que eu identifico que para definir quem tem razão, quem vai ganhar e quem vai perder, para eu definir, para eu pacificar aquela situação conflituosa, antes eu preciso saber o que é constitucional e o que não é constitucional. Então, eu vou suspender, paralisar um pouco aquela discussão do mérito daquele litígio, vou fazer uma análise, essa lei, esse ato normativo está de acordo com a Constituição ou não. Aí, diante dessa minha resposta, por isso incidental, aí eu vou decidir, então, de forma coerente, completa, o meu mérito, a minha ação principal. Tá? Então, por isso que eu chamo esse controle de concreto, porque eu estou diante de um litígio que precisa ser solucionado, e ela é incidental porque a análise da constitucionalidade ela vai ser necessária para eu conseguir definir a quem eu irei atribuir o direito, né? Se a ação será julgada procedente ou improcedente. A índole objetiva é nesse sentido, eu tenho partes envolvidas naquele conflito, eu vou ter um vencedor e uma parte sucumbente. E, em regra, se eu estou tratando de um controle difuso,
o efeito daquela declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, a princípio, vai valer apenas para aquelas partes do processo. Afinal, só houve contraditório, ampla defesa, devido processo legal para quem estava no processo, ok? Então, em regra, eu vou assumir efeitos interpartes. Foi assim que terminamos a aula da semana passada. E aí, a parte final que eu queria colocar para vocês é com relação à natureza da decisão de inconstitucionalidade de uma norma. Essa decisão, ela é uma decisão declaratória ou uma decisão constitutiva? E tem uma diferença prática bem importante. Isso aqui não é uma questão só de terminologia, é declaratória ou constitutiva. Não, tem uma importância prática importante. Vamos lá. Se eu entendo que a decisão judicial que diz pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade de uma norma, se eu entendo que ela é uma decisão declaratória, significa que ela está apenas declarando algo que já existia, tá? Essa corrente, quem entende isso, fala que o nosso ordenamento jurídico não admite a existência de uma norma que seja inconstitucional. Isso seria uma contradição nos próprios termos. Se a Constituição ela é suprema, se todo o restante do ordenamento jurídico retira fundamento de validade dela, ela não pode admitir a validade de uma norma que seja com ela incompatível. Então, essa lei, ela é uma mentira. Nós vimos ela passou por todo o processo legislativo, ela foi promulgada, foi publicada no Diário Oficial, mas ela é uma mentira, ela é uma ilusão, porque o ordenamento jurídico não pode admitir a existência e a validade dela. Ela já nasceu eivada por essa nulidade, eivada por esse defeito. Ela já nasce defeituosa, e se ela já nasce inconstitucional, então eu não posso reconhecer nem que ela entrou no ordenamento jurídico. Então, aqui, ó, a norma sempre foi inconstitucional, ela já nasceu inconstitucional, ela nasceu defeituosa. Se ela nasce inconstitucional, então é uma contradição eu aceitar ela dentro do ordenamento jurídico, tá? Então, ela é uma mentira, uma ilusão. Por outro lado, se eu adoto a linha, se eu entendo que essa decisão ela é constitutiva, eu vou entender que a norma nasceu constitucional, ou ao menos presumidamente constitucional. Vou entender que não tem como eu dizer que essa norma é uma mentira, porque ela entrou no meu ordenamento jurídico, foi publicada lá no Diário Oficial, todo mundo viu, nós passamos a pautar os nossos comportamentos de acordo com o estabelecido naquela norma, ok? Então, ela está no ordenamento jurídico. E como ela é presumidamente constitucional, ela só será retirada do ordenamento jurídico mediante uma decisão judicial transitada em julgado. Então, essa decisão judicial que a norma está dentro do ordenamento jurídico, ele entra lá, essa decisão entra dentro do ordenamento jurídico e tira essa norma lá de dentro. Então, significa que ela esteve lá dentro em algum momento. Vocês entendem a diferença? Então, essa decisão é que constitui, é que faz nascer essa situação de inconstitucionalidade. E aí, a partir deste momento, essa norma é retirada do ordenamento jurídico. Parece algo muito teórico, mas nós vamos ver que tem uma diferença muito prática. Se eu entendo que a norma sempre esteve fora do ordenamento jurídico, ela não conseguiu nem entrar no ordenamento jurídico, então, portanto, eu só declaro isso. Ou se eu entendo que ela entrou no ordenamento jurídico, produziu efeitos válidos, e aí depois eu retirei ela do ordenamento jurídico. Vamos ver aqui as repercussões práticas dessa diferença. A tese de nulidade completa, né, é a tese declaratória, ok? Que
ela tem origem lá nos Estados Unidos e foi adotada aqui pelo Brasil por influência dos Estados Unidos. Mas eu tenho uma teoria da anulabilidade. Vocês já devem ter estudado isso, né? A diferença de nulidade e anulabilidade é algo que pode vir a ser anulado. O que é nulo de pleno direito, já nasceu nulo, ele nasceu defeituoso. O que é anulável, né? Diante de determinadas circunstâncias, preenchidos certos requisitos, eu posso entender por cancelar aquilo ou não. Essa teoria da anulabilidade é atribuída de origem austríaca. E aqui nós temos a teoria da decisão ser constitutiva. Então, vamos lá. Primeiro, a teoria da nulidade. A teoria da nulidade entende, né, atribui essa questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade no plano de validade da norma. Ok? Lembrando daqueles planos de surgimento de uma norma jurídica, né? Planos de elaboração de uma norma para ela entrar no ordenamento jurídico. A gente tem o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia. Então, aqui a teoria da nulidade, a norma, eu falei com vocês, né? Ela é uma mentira, uma ilusão, mas o plano da existência ela até consegue ultrapassar, né? Porque ela passou pelo processo legislativo, foi publicada. Mas ela existe já sem qualquer tipo de validade ou eficácia. Só está faltando alguém ir lá e declarar isso. Então, ela é uma decisão declaratória de algo já existente. Qual que é o grande efeito prático disso? Quando o Poder Judiciário diz que essa norma é inconstitucional, eu preciso entender que ela sempre foi inconstitucional, porque o meu parâmetro de constitucionalidade, a Constituição, era o mesmo, né? Quando ela nasceu. Então, se ela foi observada inadequada com a Constituição, ela é inadequada com a Constituição desde quando ela nasceu. Então, ela não poderia ter produzido nenhum efeito. Então, se eu declaro a nulidade, se eu estou falando que essa norma nunca entrou no ordenamento jurídico porque ela é totalmente inadequada ao nosso ordenamento jurídico, então, quando há essa declaração de inconstitucionalidade, eu preciso retroagir, eu preciso cancelar tudo que essa norma fez nos fatos da vida. Tá? Então, eu preciso ter efeitos retroativos, voltar ao estado antes dessa lei ter sido publicada. Eu preciso cancelar esses efeitos, porque esses efeitos são nulos, esses efeitos são uma mentira, esses efeitos são totalmente inadequados à nossa Constituição e nós não podemos permitir né, a permanência, a continuidade de algo claramente inadequado à Constituição. Por outro lado, a teoria da anulabilidade enxerga essa questão da constitucionalidade no plano de eficácia. Então, entende que a norma existe, entende que ela é válida e ela é eficaz. E ela será eficaz até o momento em que uma decisão judicial a retirar do ordenamento jurídico e falar que a partir daquele momento ela não é eficaz mais. Então, eu vou presumir que é tudo constitucional, né? Eu vou presumir que a norma é constitucional. Vou assumir e vou garantir a permanência, a continuidade dos efeitos já produzidos por ela. Afinal, de fato, foram produzidos efeitos, né? Ela estava aí, foi publicada, então, assim, ela produziu efeitos. Não teria como eu negar essa validade e eficácia, né? Que ela já produziu. E aí é só a partir daquele momento que eu vou constituir essa situação de inconstitucionalidade. E aí eu vou ter efeitos prospectivos. Então, a partir do momento em que eu identifiquei essa inadequação da norma, a partir daí eu retiro, então eu vou reconhecer que ela entrou dentro do ordenamento jurídico, ainda que eu diga, de fato, essa lei não poderia ter entrado no ordenamento jurídico da forma como ela foi elaborada, mas fato é que ela entrou, então ela entrou no ordenamento jurídico, ela era válida, ela era eficaz, ela produziu efeitos, mas agora, identificada a sua inadequação com
o nosso parâmetro de controle, com o nosso parâmetro, com a nossa Constituição, eu vou, a partir de agora, retirá-la do ordenamento jurídico. E aí, a partir de amanhã, nós não precisaremos mais seguir os efeitos, as determinações dessa norma, dessa lei. Então, eu tenho efeitos, aquela questão dos efeitos ex tunc versus os efeitos ex nunc. Mas, identificando na prática, né, diversas decisões de controle de constitucionalidade, começamos nos dois sistemas, tanto no sistema de nulidade quanto no sistema de anulabilidade, né, os doutrinadores e as cortes constitucionais começaram a identificar uma série de dificuldades, de incongruências, né? Tanto por essa questão que eu acabei de falar, né? Não tem como a gente falar que a lei era uma mentira, que os efeitos produzidos por ela são meramente ilusórios, né? Porque condutas foram pautadas, contratos foram celebrados, obrigações foram cumpridas de acordo com aquela lei. Então, assim, transmitir propriedade, entreguei dinheiro, enfim, uma série de fatos da vida, de negócios jurídicos aconteceram na realidade, na prática. Não tem como a gente negar. E muitas vezes essa teoria, embora seja bonita, né, e faça sentido, se uma norma é inconstitucional e eu preciso garantir a supremacia da Constituição, a força normativa da Constituição, eu não posso admitir essa falha do ordenamento jurídico, né? Em que eu fiz entrar uma norma inconstitucional e depois eu tiro. Não, eu tenho que falar que essa norma nem entrou, porque ela não tinha condições de entrar no meu ordenamento jurídico. Isso é muito bonito. E, de fato, talvez em muitas situações seria justo, né? Interessante que eu conseguisse desfazer todos os efeitos jurídicos e voltar todo mundo àquela situação anterior, àquele status quo. Mas, fato é que as decisões judiciais muitas vezes demoram muito, né? Não é raro a gente ver declaração de inconstitucionalidade de uma lei que já está vigente há mais de 10 anos, 20 anos, a lei está aí no ordenamento jurídico. Então, como faremos, né? Em muitos casos, nós começamos a uma situação totalmente perplexa de não conseguir retroagir. E do outro lado, né, desse pessoal aqui que seguia essa linha, da mesma forma. Você não retroagir, muitas vezes, parecia extremamente injusto. Então, surgiu uma teoria da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. E aqui no Brasil ela surge como flexibilização da teoria da nulidade, mas também pelo modelo de origem austríaca, eles também começaram a usar um pouco de modulação para flexibilizar também a teoria da anulabilidade, ok? Aqui enquadra muito os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, né? As pessoas, os cidadãos e até os próprios órgãos públicos que de boa-fé cumpriram, né, deram eficácia para aquela lei depois declarada inconstitucional, eles agiram de boa-fé. E muitas vezes você desconstituir tudo, você retroagir, pode gerar mais insegurança jurídica do que a inconstitucionalidade por si só. Ok? E aí eu trouxe para vocês essa transcrição aqui, ó. A doutrina da ineficácia ab initio, ou seja, da ineficácia desde o início da lei inconstitucional, não pode ser entendida em termos absolutos, pois que os efeitos de fato que a norma produziu não podem ser suprimidos sumariamente por simples obra de um decreto judiciário. Então, assim, o Poder Judiciário, né, ele faz uma subsunção dos fatos à norma. E o simples fato dele dar ali uma canetada, né, uma sentença judicial, ele escreveu lá, declaro inconstitucional, aquilo ali não é uma varinha de condão, e aí a gente volta tudo lá atrás, né? Os fatos foram produzidos e o tempo passou, muitas situações se consolidaram de acordo com aquela lei que foi declarada inconstitucional, então muitas vezes isso é complicado. E
O controle de constitucionalidade, né, a importância da supremacia da Constituição, a força esses princípios da força normativa da Constituição, claro, são princípios constitucionais, mas eu tenho também na própria Constituição a necessidade de garantir, né, aos cidadãos, a todo ordenamento jurídico, a segurança jurídica. A segurança jurídica é um valor fundamental no nosso ordenamento jurídico. E nós vimos já também em Constitucional 1 que não há hierarquia entre os direitos e os princípios constitucionais, né? Eu preciso justamente ponderar, eu vou precisar, então, modular. O que vai acontecer? No caso concreto, né, vai ser uma ponderação casuística, eu vou ponderar esses princípios igualmente constitucionais, o princípio da supremacia da Constituição, com os princípios da segurança jurídica, e vou identificar se é possível, se é adequado, se respeita a segurança jurídica e a boa-fé, eu retroagir, desfazer os atos, ou se seria melhor que eu reconheça, né, a eficácia, reconheça que aqueles efeitos foram produzidos, então eu consolido aquele passado, e aí eu vou regulamentar a partir de agora como iremos pautar. Então, nessa questão da modulação dos efeitos, eu trouxe aqui para vocês umas situações, por exemplo, que geram poderiam gerar uma perplexidade, que é a prestação de um serviço público por longos anos. Então, foi editada uma lei ordinária ou complementar, uma medida provisória, que ficou ali no ordenamento jurídico de muitos anos, e ela autorizou, ou antes, ela determinou a prestação de um serviço público. E aí foi feita a licitação, escolheu a empresa, essa empresa investiu, recebeu o dinheiro durante muitos anos. Como que eu faço? O serviço está prestado. É só eu ir lá e falar com a empresa, você tem que devolver todo o dinheiro? Bom, mas e o serviço que está lá, que já foi fruído, já foi gozado pela administração pública ou pela população? Como que você desfaz isso? Não é possível. Em algumas situações não é possível. Outro exemplo super polêmico, cumprimento de pena. Né? O sujeito foi condenado com fundamento em uma lei posteriormente julgada inconstitucional. Ele foi condenado e cumpriu a pena. Como que não é possível eu retomar a liberdade desse sujeito? Se quer uma indenização, né? Uma indenização monetária poderia até talvez aplacar, suavizar um pouco o sofrimento, mas fato é que os anos que esse sujeito, o tempo, que seja um dia que ele perdeu, né, a sua liberdade, que é o nosso maior bem, né, que é o primeiro lá dos direitos individuais, que a gente viu que quando nasce o constitucionalismo, né, a liberdade dos indivíduos, o afastamento do Estado, da minha liberdade individual, de intimidade, da minha casa, do meu ir e vir, né, são os primeiros direitos, os direitos clássicos, né, principais, foi afetado. Não tem como eu devolver para esse sujeito essa situação. Outra coisa julgada. Então, a lei era presumidamente constitucional, produziu efeitos e, inclusive, antes que o STF declarasse ela inconstitucional, por exemplo, diversos outros casos foram julgados com base naquela lei, tá? E transitaram em julgado. Trânsito em julgado, como vocês já sabem, é algo irrecorrível, imodificável, não é isso? Já transitou em julgado, não cabe mais nenhum recurso, então essa decisão faz lei entre as partes e ela não pode ser modificada. Então, um juiz proferiu uma decisão com base em uma lei, essa decisão transitou em julgado, a parte sucumbente, né, a parte perdedora, cumpriu com a sua obrigação, pagou os honorários de sucumbência, aquilo ali, encerrou o processo arquivado. Passa um ano, 5 anos que seja, essa lei, que foi o fundamento da sentença, é declarada inconstitucional. E aí, como que eu faço? Eu posso reabrir
eu vou reabrir todas as discussões, todos os processos que já tinham transitado em julgado? Mas não está também na nossa própria Constituição, né, a proteção da coisa julgada como uma ferramenta, como um instrumento de garantia da segurança jurídica? Como que eu faço para conciliar essas situações? Então, diante dessa série de perplexidades, esses são alguns exemplos, né, tem vários outros, então, decidi, né, hoje vige essa necessidade de modulação dos efeitos, tá? Então, o Brasil adota a teoria da nulidade, adota a teoria de que a decisão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, ela tem natureza declaratória, então ela apenas declara algo já existente. Então, no Brasil, a gente adota que essa norma, essa lei, ela nasceu defeituosa, tá? Ela nasceu sem condições de pertencer adequadamente ao nosso ordenamento jurídico. E ao declarar a sua inconstitucionalidade, eu estou declarando algo que sempre existiu, tá? Que, portanto, deveria ser desfeito, mas ponderando com princípios igualmente constitucionais, principalmente de segurança jurídica e de boa-fé, nós admitimos a flexibilização dessa teoria da nulidade para que o Poder Judiciário, então, defina, olha, nós vamos considerar o passado válido, vamos consolidar aqui tudo que já foi praticado, tudo que já foi decidido com base nessa lei, só a partir de agora que não vai valer só para quem já entrou com a ação, quem entrou com a ação vai ser beneficiado, quem entrar com a ação a partir de agora, os efeitos vão, ou seja, essa modulação de efeitos, ela é bem pontual mesmo, tudo bem? Nós vamos tentar mais para frente ver mais exemplos disso. E aí tem a lei das ADINs, né, que é a Lei 9.868, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade perante o STF, que traz lá no artigo 27 justamente a positivação, né, no nosso ordenamento jurídico dessa modulação de efeitos. Está lá no artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só terá eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de um outro momento que venha a ser fixado, tá? Então, tem requisitos, né, a serem cumpridos para eu conseguir flexibilizar a teoria da nulidade, que é a que é adotada no Brasil. Então, eu preciso preencher os requisitos, eu preciso o STF vai ter que fundamentar a decisão, né, demonstrar questões de segurança jurídica, de interesse social. Preciso ter um quórum, tá? Então, eu preciso ter um quórum de 2/3. Então, é um quórum maior, talvez, do que o que eu vou precisar para declarar a inconstitucionalidade, eu preciso para modular os efeitos. E aí, a forma como eu vou modular, que eu vou flexibilizar esses efeitos, é bem ampla, tá vendo? Eu posso restringir os efeitos a um determinado grupo, a um determinado tempo. Eu posso decidir que, ao invés de ser ex tunc, ela vai ser ex nunc. Eu posso fixar um momento no futuro. Eu posso falar, olha, essa declaração de inconstitucionalidade só vai valer a partir do ano que vem, para que o poder público, por exemplo, tenha tempo de se adequar a alguma questão, né? Ou que os próprios contribuintes, cidadãos, tenham tempo aí para se adequar a essa modificação do ordenamento jurídico. Então, vai valer a partir do ano que vem, vai valer daqui 2 anos, tá? Então, é bem amplo essa possibilidade de modular, de adequar aos critérios que melhor atendem à segurança jurídica e ao interesse social. Ok? Então, um pequeno resumo até aqui para a gente fazer um fechamento. Resumo de quais foram os conceitos gerais que eu passei para vocês. A supremacia da Constituição, né? A supremacia material da Constituição. Então, o conteúdo que está na Constituição, ele é materialmente superior, né, hierarquicamente, vale tanto para os princípios quanto para as regras constitucionais.
E temos também a supremacia formal da Constituição, que existe, né, só nas constituições rígidas. Então, eu preciso ter um procedimento próprio para alteração das normas constitucionais, para eu poder falar que aquela Constituição é formalmente superior às demais normas, e esse é o pressuposto para eu falar em controle de constitucionalidade. Depois, nós passamos sobre qual que é o meu parâmetro de constitucionalidade, né? Aquele bloco de constitucionalidade, aquela teoria extensiva, a teoria restritiva, a teoria adotada pelo STF. Então, nós vamos entender que o parâmetro de constitucionalidade hoje no Brasil é o texto vigente da Constituição. Então, envolve a redação atual, né? Então, é a Constituição de 88 com todas as suas emendas constitucionais aprovadas. Os princípios que estão na Constituição, explícitos ou implícitos também, tá? Então, princípios que decorrem dos fundamentos, dos objetivos, que decorrem dos princípios constitucionais também são entendidos como possíveis de parâmetros de constitucionalidade. E, fora do texto formal da Constituição, os tratados internacionais de direitos humanos que tenham sido incorporados pelo procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Aí nós passamos pelo conceito de controle de constitucionalidade por ação ou por omissão, né? Aqui na omissão nós vamos ter os mandados de injunção, por exemplo, que a gente estudou também, acho que em Constitucional 1, né? No nosso primeiro semestre. Depois passamos pelo conceito de controle formal e controle material. Aqui a formalidade não é esta formalidade, né, de estar positivado na Constituição ou não, é a formalidade que diz respeito ao procedimento. Então, a norma, o meu objeto de análise, ele tem que estar de acordo com a Constituição, tanto do ponto de vista formal, por observância e adequação do procedimento legislativo que resultou na elaboração daquela norma, quanto do ponto de vista material, ela tem que estar adequada às regras e aos princípios constitucionais. Depois nós passamos pelo conceito de controle prévio ou controle posterior, né? Controle preventivo, que tenta prevenir que acabe entrando no ordenamento jurídico algo inadequado com a Constituição, e o controle que corrige, né? Identificada essa inadequação, garante a correção para manter rígido, né? e coerente, sistemático o nosso ordenamento jurídico. Então, quando eu estou falando em controle prévio e preventivo, a norma ainda não entrou no ordenamento jurídico, né? Vai ser um controle exercido essencialmente pelo próprio legislativo e pelo executivo, quando faz principalmente análise de veto. E o controle posterior é um controle de retirada do ordenamento jurídico, fazendo a ressalva para aquelas teorias de nulidade e de anulabilidade, porque a teoria de nulidade diz que não entrou no ordenamento jurídico, né? Que aquela entrada no ordenamento jurídico foi uma entrada ilusória, né? Porque como está viciado desde o início, ele nem chegou a entrar. Mas, de fato, né? A gente pensou que ele entrou, então é necessário esse movimento de retirada. Por isso que quando eu falo em controle posterior ou repressivo, eu preciso de algo, eu preciso de uma decisão judicial que me esclareça se aquilo está dentro do ordenamento jurídico ou não. Depois nós passamos pelos conceitos de controle difuso e controle concentrado, sendo difuso aquele exercido por todos os juízes em qualquer processo. Então, eu tenho processos subjetivos com lide, né, com conflitos, partes, e eu tenho controle concentrado realizado pelo STF em processos objetivos, sem um litígio, né? Eu vou discutir só em tese. E aí, aqui também nesse resumo, eu não repeti, mas eu volto vocês para aquele quadro, né, onde eu tentei mesclar esses dois conceitos aqui. E por fim, que foi a última coisa que vimos agora, a natureza da decisão. Se ela é declaratória de algo já existente, que apenas é constatado no momento da decisão judicial, que em regra, então, vai ter efeito ex tunc,
vai tentar retroagir o passado, vai tentar refazer o passado, ou se eu adoto uma natureza constitutiva, a inconstitucionalidade vai ser estabelecida no momento da análise, no momento em que é proferida a decisão judicial, e aí ela vai ter efeitos a partir daquele momento. No Brasil, a gente adota a natureza declaratória da decisão de inconstitucionalidade, mas nos dois sistemas é hoje amplamente utilizado a flexibilização dessas teorias para a modulação desses efeitos. Então, eu não posso, em regra, eu vou trabalhar com o efeito ex tunc para a decisão declaratória e o efeito ex nunc para a decisão constitutiva, mas está amplamente autorizado, inclusive positivado no nosso ordenamento jurídico, está amplamente autorizado que eu mescle esses dois efeitos ou que eu busque um caminho intermediário. Então, aqui eu finalizo esse primeiro vídeo. Daqui a pouco eu posto o outro para vocês. Um abraço.